E estamos chegando ao final do nosso segundo módulo do grande universo das memórias. As memórias que fazem com que nós tenhamos história, que nós tenhamos um passado, que tenhamos um presente e que depois, no futuro, a gente possa recordar, relembrar e passar isso adiante. Não esqueçam sempre de dar o seu like, de falar para as pessoas se você gostou e também deixar sempre para nós aqui um feedback, assim, deixar pra gente o que você aprendeu, o que você já sabia, se o curso realmente está sendo importante para você e se está fazendo diferença na sua vida. Bom, em relação às memórias, a gente tem uma memória chamada memória procedural, memórias procedurais. Elas representam uma parte assim fundamental da nossa capacidade de aprender e de realizar essas tarefas sem a necessidade de pensar muito, sabe? São ativamente sobre cada etapa do processo. Essa memória procedural ou uma memória de procedimento, é um tipo de memória que implica em permitir que a gente faça certas tarefas sem pensar sobre elas, como, por exemplo, andar de bicicleta, dirigir, passar roupa. São essas coisas assim que você já faz sem nem ter que pensar muito. Você aprendeu uma vez e isso faz com que você faça sem precisar de todo um processo, de como que eu vou fazer isso, como que isso vai se dar, né? Então, essas memórias procedurais, elas são essas memórias que a gente faz sem precisar pensar demais. Ela faz meio como que se fosse uma automatização, você faz meio que no automático, né? Cada prática que você vai aprendendo dentro dessa repetição, essas tarefas que a gente aprende por repetição, de tanto fazer a gente aprende, a gente acaba não precisando mais pensar. Quantas vezes você saiu no teu carro e você chegou no lugar e falou, nossa, nem percebi que eu já tinha chegado aqui. O aprendizado de novas habilidades motoras ou cognitivas, né? Elas ocorrem gradualmente, através da prática repetida, onde o erro inicialmente serve como feedback crucial para a melhoria dessa memória. E a gente tem uma dificuldade muito grande também de esquecer essas coisas. É muito raro quem esquece. Uma vez que essa memória é consolidada, essa memória procedural, ela tende a ser eterna na tua vida, né? Ela faz com que você jamais esqueça isso. E a gente tem uma memória também chamada uma memória emotiva. Essa memória emotiva é um conceito que descreve a capacidade do ser humano de recordar e associar lembranças por emoções. Em termos assim bem mais simples, quando a gente fala desse tipo de memória, ela se refere às memórias que são particularmente vividas, intensas ou significativas devido à ligação emocional que a gente tem. E essas memórias emotivas, elas podem ser geradas por eventos positivos ou negativos, como, por exemplo, um grande amor ou uma morte, e são frequentemente fortes e duradouras, mais do que as outras, porque a gente tem uma relação emocional com essas memórias. Essa memória, normalmente, ela é associada como eu disse, essas lembranças, ou de um grande amor, ou de uma coisa muito boa, ou de uma tristeza também muito grande. Uma outra memória é a memória episódica. Essa memória episódica, ela é um tipo de memória que envolve a capacidade que a gente tem de lembrar de experiências pessoais e eventos que são específicos, que ocorreram em um momento específico do nosso passado. Essas memórias, elas são muitas vezes descritas em forma de episódios, né? Ou cenas, que inclui aqui informações sobre o que aconteceu, onde, como aconteceu, quem estava envolvido. Essa memória episódica, ela desempenha um papel importante na nossa capacidade de recordar, porque ela é uma forma de memória essencial. O que seria uma memória essencial? Ela dá pra gente uma consciência e identidade autobiográfica, porque durante a formação dessa memória episódica, né, várias áreas do nosso cérebro, como o hipocampo, elas estão envolvidas no processo de codificação, armazenamento e recuperação dessas memórias. Já falamos bastante a respeito da memória de curto prazo, da memória de longo prazo, que eu acredito que sejam extremamente importantes para a nossa vida, né? Porque são as memórias que eu guardo com emoção e as memórias que eu não guardo com tanta emoção assim. E a gente vai falar agora um pouquinho a respeito das memórias explícita, memória explícita ou declarativa, memória implícita ou memória procedimental.
As memórias que são consideradas assim como explícitas, ela se refere àquelas memórias das quais a gente tem consciência e que a gente pode expressar verbalmente. Esse tipo de memória, ela é, por sua vez, dividida em memórias episódicas, memórias semânticas. A memória semântica, quando a gente fala de memória semântica, ela foca-se em conhecimentos gerais sobre o mundo, incluindo fatos, conceitos, significados. E a memória implícita, já fala, né? Implícito. Refere-se às habilidades ou tarefas que a gente pode realizar sem pensar conscientemente, né? Mas que a gente faz o tempo inteiro sem nem se aperceber que está fazendo aquilo. E a gente tem as habilidades, né? As habilidades que são motoras, cognitivas, que são relacionadas às nossas realizações de tarefas que se tornaram automáticas, né, com a prática. Tem os condicionamentos. Os condicionamentos, nesse sentido, eles podem ser emocionais, como sentir medo ao ver um cachorro que mordeu você quando você era criança, né? Então, lá atrás, um cachorro te mordeu. Toda vez que você olhar para um cachorro, por forma de condicionamento, você fala, nossa, será que ele vai me morder também? E a gente tem também a memória, que ela é vinculada aos clássicos, né? O que são memórias vinculadas aos clássicos? Como salivar ao ver um limão, antecipando o sabor azedo. Você lembra do limão? Sua boca já enche d'água. Tem uma situação que é bem interessante, que quando as pessoas estão usando aparelho de instrumento de sopro, e alguém estiver chupando um limão na frente delas, automaticamente elas enchem a boca d'água e elas não conseguem tocar. Para você ver o tanto que é o condicionamento. A gente nem sente, mas a gente já faz todo o processo como se tivesse com aquele limão efetivamente na nossa boca. O que é codificação? É um processo de transformar as nossas memórias, né? Transformar as nossas percepções, em memórias duradouras. Então, toda codificação é um processo de transformar as percepções em memórias que sejam efetivamente duradouras para a gente. O que é armazenamento? O armazenamento é a manutenção da informação no cérebro ao longo do tempo. E a recuperação é a capacidade de acessar e trazer à consciência aquelas informações que a gente armazenou. Quais são os fatores que influenciam a memória, né, de longo prazo? Bom, repetição e prática. Toda vez que você repete, pratica, tá lá, memória de longo prazo. A organização de informações, que é agrupar informações semelhantes para poder facilitar essa recuperação. A associação emocional dessa memória, que são memórias carregadas de emoção, que são frequentemente mais facilmente retidas, né? Porque você, quando lembra, você se emociona. Olha lá as amígdalas cerebrais fazendo o papel delas. Saúde e bem-estar, que são os exercícios físicos, nutrição adequada, um sono de qualidade, não importa quanto você durma, mas o seu sono tem que ter qualidade, uma saúde mental que seja positiva. Tudo isso faz muito bem para a nossa memória. E, em resumo, a memória de longo prazo, que seria aquela que é mais importante para a gente, ela nos permite nunca esquecer o que a gente fez, o que a gente faz, né? E, na verdade, às vezes até quem a gente é. A memória operacional, que é uma memória também conhecida como memória de trabalho, é um conceito que é bastante central assim, na psicanálise, na psicologia, né, cognitiva. Por quê? Porque ela se refere à nossa capacidade de reter e de manipular as informações em tempo real. Essa forma de memória, ela é bastante importante para o desempenho das nossas tarefas cognitivas, cotidianas, e ela se constitui sempre na base do nosso aprendizado, assim como o raciocínio e a compreensão. Então, essa memória operacional é a nossa memória de trabalho, que faz com que a gente não esqueça as nossas tarefas de cognição. Esse segundo módulo, eu espero que você tenha compreendido como as sinapses funcionam, como as nossas memórias funcionam e tudo que é importante para que a gente tenha uma vida de qualidade. Não esqueça de dar seu like, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo e na próxima aula que a gente estiver ao vivo, você fazer as perguntas que são necessárias. E mais importante, nunca deixe de aprender. O conhecimento e a verdade é o que nos libertam. Quando a gente conhece, a gente se liberta de tudo.
Obrigada.